bonito, viu? Então, queridos, 5 horas da tarde vai ser o culto no sábado lá, e nós precisamos ir lá ver. Por quê, queridos? Porque lá vai inaugurar agora, e o ano que vem vai inaugurar aqui em São Miguel do Guaporé, com um templo igualzinho, né? Melhor. Então não esqueça, né? Então vamos lá, quem quiser ir, vamos junto à caravana para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E nos dia 23, lá vai ser sábado, dia 23 será um culto muito especial, onde nós vamos encerrar, fazendo aqui o culto de encerramento da diplomação dos casados para sempre, no domingo. O pastor João Júnior virá para cá, ministrar a palavra do Senhor, e vai ser aquele grande momento na presença do Senhor. Então não esqueça disso, né? Dia 23 vai ser algo muito especial também aqui, e eu já quero fazer o desafio. Quem fez o curso aí, Casados para Sempre, lá no final da apostila tem um momento, um desafio de convidar outros casais. Então, queridos, já comece a orar por outro casal, aquele casal que você quer que faça o curso, aquele casal que... Então vamos convidar, e com certeza vai ser algo maravilhoso na presença do Senhor. Amém? Temos aqui, pelo menos eu não conheço, eu creio que seja o filho, né, da irmã. Eu não conheço pessoalmente, tá? Mas eu conheço, já orei por vocês, que Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. É uma grande alegria tê-los conosco nesta noite. Amém? Amados, abra a sua Bíblia, segundo livro de Reis, no capítulo 3. Segundo livro de Reis, no capítulo 3. E você vai ter que ficar com a sua Bíblia aberta para você entender, porque hoje nós vamos estar falando vencendo as crises do deserto. Vamos falar junto? Vencendo as crises do deserto. E eu quero dizer para os queridos, fazia um tempo que eu não tinha tanta luta com o Espírito Santo em relação a uma mensagem. Eu li esse texto alguns dias atrás, e quando eu li esse texto, esse capítulo, eu fiquei olhando e eu disse para mim mesmo: mas será por que um texto desse na Bíblia? O que tem essa história? Para que isso? Depois eu li de novo, e como nós estamos na sequência da Bíblia, nós então estamos iniciando o livro de 2 Reis a esse mês. Nós vamos pregar sobre 2 Reis, ou dentro de 2 Reis, e eu então fui preparar uma outra mensagem mais à frente. O Espírito Santo me trouxe de volta para cá, e eu fiz a mesma pergunta: mas por que essa história? O que isso vai me ensinar? Aí vem a luta, li de novo, aí eu disse: então tá, Espírito Santo, tenha misericórdia e nos ajude então a entender, a compreender esse texto. E queridos, eu quero dizer para os irmãos que eu fiquei maravilhado com esse texto. Eu fiquei maravilhado. Se todo o texto, eu acho que eu vou fazer isso, todo o texto que eu levo, eu vou perguntar: o que isso aqui tem a ver comigo? Eu acho que o Espírito Santo vai trabalhar melhor, porque eu fiquei maravilhado. Vá para a sua Bíblia então, você que está aberto aí, 2 Reis capítulo 3, eu vou ler o primeiro versículo, diz assim: e Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano do Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como a sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar Israel, e se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros na sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel, e foi e enviou Josafá, o rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim, irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E ele disse: eu subirei e serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus.
cavalos. Vamos parar por aqui e vamos entender o texto primeiro para continuarmos. Primeira coisa, queridos, que eu quero colocar, que você vai ficar na sua mente, precisamos de entender isso nesse texto. Duas verdades nesse texto. Primeira verdade que nós vamos aprender. Não, passou dois, querida. Não passou não. Vamos lá. Primeiro, vamos entender os personagens. Entender os personagens, nós vamos então entender as verdades. O primeiro personagem está em branco ali, chamado Jorão. Nós lemos aqui. Jorão era rei de Israel. No primeiro Reis, no livro de Reis, quando morre Salomão, o reino de Israel se divide. Eram 12 tribos, ficou 10 tribos com Jorão agora e 2 tribos com Josafá. Josafá reinava e Jorão começou a reinar, então, porque Acabe morre, nós estudamos aqui. Nós temos Josafá, que reinava no Judá e era um rei temente ao Senhor. Nós temos Edom, que era como se fosse escravo de Josafá. E nós temos Moabe, que pagava tributo, era subordinado a Jorão, ao rei de Israel. São esses 4 personagens aqui. Porém, queridos, como nós lemos aqui, Acabe, que era o pai de Jorão, só para vocês entenderem, Jorão estava bom de pai e de mãe, era Acabe e Jezabel. Os dois estavam bem, ele estava bem. Então agora eles morrem e Jorão assume o trono. E os Moabitas, espera aí, o Jorão não está com nada, não vamos pagar mais tributo para ele não. E se revolta e arma o exército contra Jorão. Mas antes de continuar, eu quero lembrar, Jorão está dizendo aqui, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não foi como o seu pai e a sua mãe, mas ele fez o que era mal. Então Jorão era um homem do mal, era pecador, não temia o Senhor. Josafá não, Josafá era um homem que temia ao Senhor. Esses são os 2 principais personagens. Os outros vão entrar na história. Então agora, diante disso, nós vamos para as 2 verdades. Primeira verdade: Deus intervém nas nossas crises. Amém? Deus intervém. Todo personagem da Bíblia que teve crise, mas que buscou a Deus de coração, Deus interveio. E vai intervir na sua também. Amém? Vira para o seu irmão, pode falar para ele, aprenda essa verdade. Deus intervém. Nós vamos aprender aqui. Segunda verdade: Deus envia a resposta no deserto. Amém? Deus envia a resposta no deserto. Todos que foram também no deserto, que buscaram a presença de Deus, recebeu a presença de Deus e a resposta no deserto. Então não vai ser assim, né? Nós não somos exceções, porque nós temos o mesmo Deus. Amém? Diante disso, queridos, agora, com essas 2 verdades, olha, você está passando por crise, Deus intervém. Clama a Ele que Ele vai intervir. Segundo, sua vida está como, seu momento é como se estivesse no deserto. Deus envia a resposta, Deus vem no deserto para mudar essa história. Sempre foi assim, e sempre será. Eu sei, queridos, que nós estamos vivenciando dias anormais do ano passado para cá, essa questão de pandemia, coisa triste, coisa de separação, morte, medo, tristeza. Entre todas aqui que a irmã falou, eu estou com um tio lá em Uberlândia, 94 anos, praticamente morto, mas não consumam ali. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que aquele homem, se fosse no tempo normal, no dia do velório dele, ele parava aquela cidade. Ele parava. Eu sou para dizer para vocês, se fosse um dia normal, se eu tivesse condições financeiras e tivesse avião de Paraná de Cacoal, eu era capaz de ir lá por causa desse meu tio. Mas agora, se ele falecer agora, sabe o que vai acontecer? Praticamente ninguém, nem a esposa, nem os filhos. Sabe por quê? Porque todos estão de quarentena na fazenda, não pode sair. Olha que coisa. Olha
Então nós precisamos de aprender, queridos, que esses são os momentos que nós precisamos de agir como o povo de Deus e Deus, e nós vamos ver nesse texto aqui. Vamos então para algumas verdades aí, vamos aprender com esse texto. Primeiro, vamos aprender uma coisa aqui. Jorão, pecador, ele fez uma revista no seu exército. Ele viu que ele não tinha condição de enfrentar os moabitas. Então ele recorre a Josafá. Josafá, porque querendo ou não, eles eram família, só estava dividido. Josafá, você vai comigo? Josafá, que já tinha ido para uma guerra com o pai de Jorão, Acabe, e quase foi morto. Nós estudamos aqui. Josafá, não, eu vou contigo. Meu povo é seu, soldados, cavalos, vamos embora. E Jorão ainda trouxe Edom, que era como Josafá, como se fosse um exército subordinado a eles. E eles vieram, juntaram, e aqui começa toda a história. Eles se juntaram, no 7, no 8, diz assim: e ele disse: por que caminho subiremos? Então ele disse: pelo caminho do deserto de Edom. Quem que escolheu o caminho? Foi Jorão. Jorão escolheu o caminho do deserto. Um pecador, um homem que não temia a Deus. E a primeira lição que eu quero tirar nessa noite, queridos, é: não vá para o deserto com o ímpio. Cuidado! Quem nos convida para ir para o deserto? Josafá simplesmente se colocou à disposição e disse: eu vou. Qual o caminho? Do deserto de Edom. Do deserto. Então aprenda a lição, queridos: não vá para o deserto com ímpio, com pecador. Salmo número 1 fala sobre isso: bem-aventurado aquele que não anda, que não se assenta, que não se detém. Não vá para o deserto. Se você for para o deserto com o pecador, cuidado que você vai ter problema. Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando das companhias, eu estou falando de quem nos influencia, eu estou falando de quem está nos levando para alguns caminhos, tomar algumas decisões. Cuidado, queridos, com os Jorãos da vida que vem nos convidando, dizendo: vamos comigo, o que tem? Não vá, porque ele nem sabe o caminho que ele está. Sabe por quê? Eles partiram então, aqui está dizendo, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. O exército, o gado e eu seguia, não tinha água. Olha o que Jorão fez. Vamos para o deserto? Ele nem sabia o caminho do deserto, agora eles estão rodando 7 dias. Acabou a água, acabou o mantimento, acabou tudo, eles estão perdidos no deserto. Eu quero dizer, queridos, que tem muitas pessoas aí querendo nos levar a tomar algumas decisões que ele nem sabe para onde ele vai. Ele nem sabe o caminho, ele nem sabe. Ele fica vagando, rodando. Então, queridos, aprenda essa lição aqui, Não vá para o deserto com ímpio. Segunda lição que eu aprendo aqui: Deus não é culpado por nossos erros. Deus não é culpado. Eles agora estavam perdidos. E eu fiquei impressionado, querido. Se eles estavam no deserto de Edom, o rei de Edom estava com eles. Mas eles não consultaram. O Jorão era um homem orgulhoso. Eles acham que sabem. E esses que acham que sabem são perigosos, principalmente se não tem temor de Deus. Então, queridos, Deus não é culpado. O que Jorão começou a fazer agora, queridos? Ele começou a dizer: então disse o rei de Israel, no 10: que o Senhor chamou a esses 3 reis para nos entregar na mão
chamou os 3 reis para entregar na mão dos moabitas. Quero te dizer, querido, nós temos que parar de culpar Deus. Isso não foi agora, não. Foi lá no Éden. Lembra de Adão? Adão, o que aconteceu? A mulher que o Senhor me deu, eu não pedi. Mulher, o que você fez? Foi a serpente. Deus teve que parar, porque se ele fosse agora para a serpente, que era o diabo, o Senhor me expulsou lá de cima. Nós gostamos disso, de desculpa, de culpar Deus. Culpar Deus. Quantas pessoas começaram a culpar Deus por essa pandemia? Ai, se Deus existe, por que isso tudo? Eu pergunto, querido, foi Deus que foi para o laboratório mandar esse negócio para cá? Então nós temos que entender, vamos parar de culpar Deus? E quem culpa Deus são os ímpios, são os pecadores, quem não tem comunhão e quem não conhece Deus. Porque quem conhece Deus, basta aí. O crente fiel quer ouvir Deus. Leia aí. Enquanto Jorão está culpando Deus, Josafá fala assim: mas será que não tem nenhum profeta, um homem de Deus, para nós ir lá consultar, para ele orar, para buscar a direção de Deus? Então olha só, queridos, aqui. Enquanto o ímpio, o pecador, está culpando Deus, o crente fiel está dizendo: ei, nós estamos no deserto, mas até agora nós não oramos, não. Até agora nós não oramos, não. Vamos buscar Deus. Tem algum profeta? Queridos, eu quero dizer para os irmãos, eu também já tomei tantas decisões, e só quando eu estava lá no deserto que eu fui lembrar. Mas louvado seja o Senhor, porque Deus, toda vez que nós o buscamos, Ele está lá, pronto. Louvado seja esse Deus. Então olha só, queridos, não fica culpando Deus, não. Vai falar com Deus, vai buscar a direção de Deus. Eu quero bem tranquilo. Vira para o seu irmão do lado e diz: para de culpar Deus. Vai conversar com ele. Pare de culpar Deus. Às vezes foi Deus que pegou o Jorão. Foi Deus, irmão, que pegou o Jorão pela orelha. Vem cá, Jorão, vai para esse deserto. Foi não. Foi ele que escolheu. Agora estamos no deserto. Então agora o crente fiel vai ouvir Deus. Josafá, tem algum profeta? Passa mais um pouco aí. Agora presta atenção, falaram assim. Alguém disse: tem Eliseu. Eliseu era servo de Elias. Eliseu ficou no lugar de Elias. O Jorão já tremeu tudo, porque Eliseu não dava muito certo com o Jorão, não. Aí Eliseu, o Josafá falou assim: mas eu quero um homem de Deus, porque Jorão tinha profetas. Eu quero um homem de Deus. Aí falaram: então, para encontrar com ele, nós temos que descer lá onde ele mora. Então presta atenção aqui, queridos, olha que segredo. Se você ler o texto, eles desceram. Você quer encontrar Deus? Não é subindo, não, é descendo, é se prostrando. O problema nosso é que nós temos aquele hábito de querer ter Deus. Lembra, principalmente nesses dias agora, dias de pandemia, muita autoridade está precisando de descer, que eles estão no alto, eles estão achando que são os caras. E tem gente falando: eu já comprei tantos caixões, já turei tantos buracos. O que é isso? Eu estava rindo sozinho, falei para ela ficou de vez em quando ela me pega a gente sozinho, né? Porque um dia ela vai me internar, ela também tem os problemas dela, né, irmã Vilma, né? Ela tem. Então, queridos, eu rindo sozinho, eu falei assim: o que foi? Vai aqui. O deputado tal veio na mídia dizendo que ele comprou 30 mil, não sei o que, de vacina. Eu fiquei olhando: não é brincadeira, é brincadeira. Queridos, tem muita gente que precisa de descer. Lembra de Naamã, o leproso, general da Síria, chegou lá no mesmo Eliseu, carruagem, dinheiro, chegou na porta de Eliseu nem saiu. Eliseu mandou o servo, vai lá e fala para esse Naamã:
e lá no Rio Jordão ele descer 7 vezes, mergulha lá. O Naaman ficou bravo, disse o quê? Sabe o que eu pensei? Eu pensei que ele ia sair, ia impor as mãos sobre mim e tal, porque eu sou o capitão. Desce. Querido, preste atenção, se você quer encontrar Deus, você precisa descer. Eu preciso descer. Porque Deus não vai atender ninguém soberbo, um soberbo. Todos que tentaram, Nabucodonosor teve que descer, teve que pastar, e quantos outros tiveram que descer? Eu quero dizer, queridos, esse é o grande problema nosso. Nós não gostamos de descer. Eles tiveram que descer. Vamos para o próximo aí, querida. Deus não faz aliança com o pecador, com o ímpio. Presta atenção. Deus não vai estender tapete vermelho para autoridade nenhuma, para humano nenhum. Por que eu estou falando isso? Se você ler o texto aí, quando eles chegaram lá, o Eliseu está gravando, né? Mas eu vou falar. Ele é mais ou menos, eu acho, o estilo do nosso pastor Sérgio. O Eliseu chegou e falou assim: o que foi, Jorão? Vai consultar os deuses do seu pai, cara. Eles não são. Cadê os profetas do seu pai? Agora que você está no deserto aí, perdido, você vem. Não, pai, vai consultar. Mas sabe o que ele fala? Ele fala: eu vou falar o que Deus está me falando. Não é por sua causa, não. Por causa de Josafá. Então, queridos, Deus não faz aliança com o ímpio. Se fosse só o Jorão, o Eliseu nem ia falar com ele. Não ia. Ele fala: vai lá consultar os seus. Mas agora, queridos, aprenda essa grande lição. A próxima aí. O próximo aí. A presença de um crente muda tudo. Aleluia, aleluia. Você crê nisso? A presença de alguém que tem Deus muda tudo. Muda tudo. Porque agora, o Eliseu, quando fala isso, ele olha e fala assim: Jorão, ainda bem que Josafá está aí, tem um crente. Agora sim eu vou consultar Deus. Então, cristãos, preste atenção aqui. Se você realmente é um crente no Senhor Jesus, onde você está, você tem que ser a diferença. Onde você está, você tem que ser a diferença. Sabe, queridos, já me aconteceu algo de várias coisas muito especiais, mas uma delas eu nunca vou esquecer. Estava ministrando aula no ensino fundamental, numa sala de aula, sabe, separado. Sabe aqueles alunos que juntaram todos, sabe, todos, para tirar e colocar numa sala só. Era sexto D, misericórdia. E eu fui dar aula lá, e eu estava ministrando aula. Uma menina falou para mim: o professor, pois não, o senhor quando chegou aqui, o senhor disse que era pastor, não é? Sim. Então, o senhor não está vendo que aquela menina lá está endemoniada? Eu olhei e falei assim: estou, mas e agora? Vou fazer o quê? Eu perguntei para ela: mas por que você sabe? Ah, eu vou muito com minha mãe, meus pais lá na igreja tal, e eu sei, ela está endemoniada, ela não é assim. Eu disse: então fica quieta. Eu fui por trás, nem cheguei perto, repreendi, a menina quietou, mudou toda a história da sala, mas o que eu quero dizer é que aquela menina me cobrou, eu como pastor, como cristão. Oxalá, queridos, oxalá, que onde nós estivéssemos, as pessoas pudessem olhar para nós e dizer: calma ali, fulano chegou, ele vai orar, ele vai ler a Bíblia, ele vai ler, ele chegou, com um cristão.
Até o demônio sabe, tá? Eu estou ministrando sobre a vida de Paulo, e hoje de manhã lá em Éfeso, querido, eu falei, tinha pessoas querendo expulsar demônio, era 7 camaradas lá querendo expulsar um demônio, e eu falei, em nome de Jesus, de Paulo, o demônio falou, peraí, Jesus eu sei quem é, Paulo eu sei quem é, mas você eu não sei, e partiu para cima deles, e foi um pega, né? Queridos, nós precisamos entender, a presença de um crente muda tudo. E eu quero dizer para vocês, preste bem atenção que nós temos que colocar na nossa mente. Essa pandemia é mundial. Quem vai resolver não é lá em cima, governantes. Quem vai resolver é quando nós, a igreja do Senhor Jesus, resolver descer por joelho. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, está na hora da igreja do Senhor parar de querer bater de frente e descer, porque a presença da igreja é a causa ainda do Senhor Deus não ter destruído o mundo e levar muitos dos nossos familiares para o inferno. Não porque Deus quer mandar, porque eles não querem. Então a presença da igreja muda tudo. Lembra disso de você? Eu somos a igreja. Mais uma. O Eliseu chega, profeta, diz, agora tem um crente, agora tem uma igreja. E antes dele ministrar a palavra, ele disse, traz aí um levita, traz alguém que toca, né? Lá tem um instrumento aí. E a lição que eu aprendo, querido, o louvor atrai a presença de Deus. Mas não é louvor de ficar cantando com banda, não. É louvor de vida. É louvor realmente de dia, de noite, 24 horas. Atrai a presença de Deus. Eu estava pensando sobre isso, queridos. Crianças, na nossa época quase não tinha isso, na minha época, que a gente brincava, e ia dormir cansado. Dormia só de um lado. Agora as crianças ficam no computador até altas horas da noite, vendo muita coisa, jogando, aí vai dormir, não dorme, tem pesadelo. Eu fiquei pensando então, por que os pais não colocam lá um louvor, um sonzinho para eles dormir, louvor, atrai a presença de Deus? Também, queridos, quando nós estivermos passando por momentos de deserto, de crise, lembra do irmão Lázaro, antes de morrer, o que ele fez? Louvor. Então ele chama ali e começa a louvar, e aí Deus se manifesta. Passa o próximo aí, querido. Deus se manifesta e começa a falar. Agora aqui é algo tremendo. Aprenda uma coisa. Aprenda uma coisa. Deus começa a falar, e Deus fala para eles: vocês estão no deserto, não tem água, mas vocês vão fazer uma coisa: cavem covas, cavem cisterna, cavem piscina. É doido? Cadê a água? Cadê a chuva? E Deus manda falar, e vocês não vão ver chuva nem vento, mas é para acabar. Obediência. O que é que eu aprendi com isso? Eu olhei várias vezes, e eu aprendi uma coisa, queridos: nos momentos de crise, em vez de a gente ficar culpando Deus, nós precisamos, sabe de quê? De preparar as covas para preservar a bênção que Ele vai mandar para nós. Senão a bênção vai escorrer, vai embora. Pense nisso. Nós estamos vivendo dias de pandemia, mas eu quero crer que vai passar e está passando, amém? Eu quero crer, e muitas coisas vão acontecer. Eu pergunto: você está se preparando para a bênção que vai vir depois? Você está cavando cisterna? Porque senão a bênção vai passar por você e vai embora. Vocês sabem como é que é enxurrada? Você está preparando? Está cavando cisterna? Ah, pastor, o que o senhor está falando? Eu não estou vendo nada, eu estou num deserto. Queridos, tem muita coisa que vai mudar. Muita coisa.
Eu estava pensando, e ontem eu fiz uma pergunta indireta, eu voltei para casa pensando sobre isso. Qual vai ser a igreja daqui 5 anos? Como vai ser? Se nós já estamos vivendo dias que hoje, eu não sei quantos irmãos estão aqui, eu louvo a Deus pelo privilégio de estarmos juntos, porque eu quero crer, querido, oh Deus, não me deixa ficar sem congregar não. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que hoje de manhã, eu ministrei a palavra e quando eu desliguei o computador, eu olhei lá, já tinha mais ou menos 550 pessoas, na igreja do Senhor Jesus ouvindo a palavra. Então daqui a tempo, a igreja vai ser mais de forma virtual. E eu pergunto, nós estamos preparando? Nós estamos cavando poço? Você está cavando poço e preparando para o futuro? Sabe uma das coisas que está acontecendo? Não sou eu dessa área, mas eu acompanho bem. As grandes empresas estão, sabe, atrás de líderes. E não é de agora não. Está faltando líderes. Então você tem cavado cova, você tem se profissionalizado, você tem se preparado. Outra coisa, queridão, querida, você que pretende casar aí, né? Os jovens aí, né? Tem uns aí, Pedrão, daí o Rafael, a Maurinha está apontando para os outros, aí Maurinha, qual que é, rapaz? Aponta para você. Eu pergunto, vocês estão cavando cisterna? Porque o dia que Deus mandar chuva de bênção, se você não estiver pronto, você vai perder, vai rodar. Porque chuva é assim, enxurrada vai embora. Você está cavando? Está se preparando? Obediência. Deus falou, cava. Agora eles cavaram. Eu creio que foi Josafá que cavou com um grupo dele, porque o Jorão eu acho que não ia cavar não. Mas outra coisa que eu aprendi, queridos, além de cavar, no outro dia de manhã eles levantaram e prestaram um culto, oferta de manjares a Deus. Eles cultuaram a Deus. Oferta de manjares, o que era? Era oferecer farinha, fazer uma oferenda a Deus. Aí começou lá no deserto, lá, o que eles tinham ainda de comer, eles ofereceram a Deus. Então preste atenção, você nesse deserto de pandemia, nas crises, não pare de adorar, não pare de ofertar, não pare de dizimar, não pare de cultuar, ofereça a Deus. Porque só depois que eles obedeceram, cavando covas, e só depois que eles ofertaram ali, aí aconteceu algo tremendo. Eu não sei se é essa, se é a outra, por favor, querido. Eu creio que, não, tá, pode voltar, se der conta, se der. Preste atenção numa coisa. Eles estavam no deserto, cavaram cova, ofereceram, mas até agora eles estão com sede. Cadê a água? E Deus, você lê o texto aí, Deus mandou falar que não ia haver vento e nem chuva. Só quem já teve alguns fenômenos extraordinários, que sabe, esses dias passou ali na cachoeira da 21 ali, um negócio extraordinário, uma tromba d'água. Eu já vi uma tromba d'água, não na hora, mas eu vi, né? Foi de noite, que passou, derramou lá numa represa, lá no papai, jogou a água da represa para fora com os peixes. No outro dia de manhãzinho, eu dormindo de boa, meu pai chegou e disse, acorda, vai lá no pasto, que o pasto está puro cheio de peixe. Eu falei, meu pai já ficou doido. Cheguei lá, o pasto estava puro peixe. Eu fui pegando peixe de balde, os maiores eu levei para casa, os menores eu joguei de volta, e eu acordei a pastora para limpar os peixes, mas ela é estressada, que depois de uns 1000 peixes, ela fala, não traz mais. Mas o pasto estava cheio de peixe. Mas sabe o que aconteceu? Aconteceu, queridos, que lá na Indoméia, distante, lá em cima, choveu.
E as represas deles, os tanques deles em cima, estouraram. E aquela água veio descendo pelo deserto. E aquela água foi enchendo aqueles tanques, aqueles poços. O que eu aprendo com isso, queridos? Queridos, nesses dias de pandemia, fica preocupado com a chuva local, não. Eu creio, se nós formos obedientes, se nós formos verdadeiros adoradores, vai chover muito distante, gente que vai ser abençoado longe, que vai escorrer, vai cair no nosso bolso, amém? Vai cair no seu bolso. A gente fica querendo, a gente não fica entendendo. Olha a coisa, lá na Indonésia, estava longe, a água veio, adeus. Encheu? Agora eu pergunto, se vocês não tivessem cavado o poço, se vocês não tivessem obedecido, a água tinha que ir embora, que enxurrada é assim. Cavalo, poço, água, para os cavalos, para eles. E nesse meio termo, os moabitas estavam acampados lá, forgados. Eles ficaram sabendo que os 3 estavam no deserto. Vamos lá atacar eles, vamos. Então levantou e falou assim: o rei, não precisa não, é Mesa, o nome do rei dos moabitas. Não vamos atacar não. Sabe o que aconteceu? Eles estavam do lado, e o deserto aqui, e eles olharam, viram aqueles poços cheios d'água, mas eles olharam, era como se fosse sangue, a água era vermelha, a luz do sol. E outra coisa que aconteceu, o barro que desceu da Indonésia trouxe aquela água barrenta, vermelha, então houve aquele contraste. Eles olharam para eles, lê o texto aí, eles estavam vendo sangue. Olha só, eles tiraram a conclusão e disseram assim: peraí, para que nós vamos guerrear se eles se mataram entre eles? Olha lá, está tudo cheio de sangue, estão tudo mortos, vamos lá só buscar o despojo. E outros falaram: vamos lá só buscar o que eles trouxeram. Aí foram tão tranquilos. Quando eles estão chegando lá perto, quem levanta? Fortalecido por água e por comida, pela presença do Senhor, os israelitas, os de Judá, os 3 exércitos levantam e começam a atacar e matar e vai destruir, e entra lá em Moabe e destrói tudo, porque essa foi a palavra do Senhor. Agora, queridos, por último, quando eles estão entrando lá, nós temos mais uma. Eles vão destruindo. Quando eles chegam na última cidade, olha o que o rei de Moabe fez. Ele pega o filho dele, mais velho, que ia suceder ele, mata lá no muro, na presença de todo mundo. Os israelitas, os judeus, viu aquilo uma coisa abominável. Como que um pai faz isso? E falaram: o quê? Vamos embora para casa. Essa cidade nós não queremos não. Esse negócio aí é amaldiçoado. O que eu aprendo com isso, queridos? Não compartilhe a sua vitória com rebeldes, com ímpios, com pessoas que não vão compreender. Não compartilhe. Não queira coisa amaldiçoada. Não queira aquilo que não é de Deus para a tua vida. E eles foram embora. Jorão voltou para a casa dele, Josafá para ele, mas o exército do Senhor Jesus saiu vencedor, ninguém morreu no deserto. Por quê? Porque Deus interviu lá no deserto, nas crises. O que eu aprendo com isso, queridos? Preste bem atenção aqui. Para nós hoje estarmos aqui, choveu bem longe, choveu lá em Israel, mas não foi água barrenta, vermelha, foi o sangue do Senhor Jesus Cristo que jorrou lá naquela cruz, e aquela enxurrada veio até nós. Agora o problema está aqui. Esse sangue só vai ficar, só vai encher naquele que está com o seu coração aberto, com o poço aberto. Mas nós estamos muito distantes. Tanto é, se você ler o livro de Atos,
você vai ver que o povo judeu, eles achavam que nós não éramos merecedores. Mas louvado seja o Senhor, porque choveu lá, e de lá vem descendo a enxurrada do sangue do Senhor Jesus, e chegou até mim, e chegou até você, e vai chegar em todo aquele que abriu o coração, que abriu a cova, aquele que creu, aquele que oferece o louvor, aquele que realmente entende que só Jesus Cristo na cruz. É por isso que nós estamos aqui. E para lembrar que choveu bem longe, e para lembrar que é o sangue do Senhor Jesus, é que o Senhor Jesus Cristo, antes de subir ao céu, antes de ir para a cruz, Ele chama seus discípulos e diz: olha, quero que vocês reúnam, vocês estão lembrando aí há mais de 2000 anos, que vocês eram escravos lá do Egito, o irmão iniciou falando sobre isso, que eu sou Deus, que tirei vocês do Egito, e eles celebravam a Páscoa, mas agora, da agora para frente, eu quero que vocês celebrem a ceia. Eu quero que vocês lembrem que foi lá em Jerusalém, lá no monte, que começou a chuva da salvação, com o sangue do Senhor Jesus, fogo jorrando, e chegou até mim, chegou até você. O Senhor Jesus Cristo chama seus discípulos e faz isso, e o que nós estamos fazendo nessa noite, queridos, é justamente lembrando disso que começou lá. E se nós estamos aqui, é porque Ele nos amou. Se nós estamos aqui, é porque lá começou toda a história. Não foi aqui. Começou lá. Mas louvado seja o Senhor que chegou até aqui. A enxurrada me alcançou. A enxurrada passou por mim. E um dia, queridos, eu abri um poço. E eu disse: ô sangue de Jesus, então, venha sobre mim. Aqui está o poço, o coração aberto. E aí o sangue do Senhor veio para perdoar, para purificar, para mudar toda a minha história. Ah, queridos, aí o diabo fica olhando de lá contra a luz, e ele acha que eu estou morto, acha que eu estou acabado, mas eu estou cheio da vitória e do sangue da vida do Senhor Jesus Cristo. Eu espero, queridos, que diante disso tudo aí tenha valido a pena estudar esse texto. Eu espero que você, se você depois quiser essas anotações, eu te mando, porque eu ainda quero trabalhar mais nesse texto, principalmente depois, se os irmãos quiserem me ajudar, se o Espírito Santo falar com você, podem me ajudar, pode mandar para mim, eu vou falar: ó, isso aqui veio do irmão tal, né? É principalmente nessa questão de cavar poços. Eu achei isso tremendo, e aí eu vi quantas vezes, queridos, nós perdemos as bênçãos por não cavar poços. Aí vem enxurrada e passa, vem a bênção e passa. Quantas vezes, queridos, nós também perdemos a bênção de termos o sangue de Jesus na nossa vida, porque nós não abrimos um coração. Sabe por quê? Porque o nosso coração está cheio de soberba. Nós não queremos descer, sabe, nós não queremos humilhar, nós não queremos reconhecer que só Deus é Deus, porque aqui está cheio de mágoa, aqui está cheio de soberba, aqui está cheio de desejo, aqui está cheio do eu sou assim, se eu abrir, eu vou perder isso. A gente fica pensando, a gente não esquece, queridos, que o Senhor veio para dar é vida, e o Senhor quer dar é vida para você mudar a sua história, como mudou a minha, e como Ele trabalhou nessa crise lá do deserto. Então, nessa hora, queridos, eu quero convidar você a pensar com muita seriedade. Você está preparado mesmo para receber a chuva da salvação, a bênção e a presença do Espírito Santo na tua vida? Tem poço cavado aí? Seu coração está aberto? Ou seu coração está cheio de tudo? Sua vida é um deserto. Você olha e diz: para mim não tem mais jeito. E o Senhor está dizendo para você nessa noite: abra o seu coração. Lá em Apocalipse ele fala: eis que estou à porta e bato. Ele está batendo na sua porta. Eu quero te dizer nessa noite que a enxurrada da salvação que saiu lá da cruz está passando pelo mundo. Não é só aqui não, é pelo mundo. E ele vai parar onde encontrar poço. Você está com o seu coração aberto?
Você está disposto a obedecer? Você está disposto a oferecer a Deus o restinho, vamos dizer assim, ali, aquela oferta de manjares, era o resto do mantimento que eles tinham. Você está disposto a oferecer a Deus o restinho que você tem da sua vida, dos seus sonhos, que você acha que é muito? Se eu fizer isso, o que vai ser de mim? Você vai ganhar o sangue do Senhor Jesus, você vai ganhar vida nova, você vai ganhar esperança nova. Quero convidar você, feche os seus olhos. O que é que você tem no momento diante de você? Feche os seus olhos. A enxurrada da salvação através da cruz, preste atenção aqui. Não é você abrir para dizer, não, mas eu já tenho um poço aberto, a minha religião. Não, querido, sua religião vai servir de tudo para que o sangue de Jesus passe direto. Você tem que abrir e dizer, meu coração está aberto. Você tem que compreender isso. Você tem que compreender que o Senhor Jesus Cristo morreu lá na cruz para dar vida. Começou lá e hoje está passando aqui. E se você, querido, está passando por uma crise, primeiro eu quero dizer uma crise de deserto, sem rumo, sem sonhos. Sabe por quê? Porque você entrou no deserto com alguém, ou você foi para o deserto. Você está culpando Deus. Muda de atitude, sabe por quê? Porque por amor a você, por amor a mim, Ele enviou, Ele entregou seu filho lá naquela cruz. Ei, Ele entregou o filho dele, Ele sabe o que é perder alguém. Pare de culpar. Diga nessa noite, o que eu faço? Ele vai dizer, abra o poço no seu coração, abra uma cova aí na sua vida. O sangue do deserto lá, o sangue do Senhor Jesus está vindo. A enxurrada você não vai ver, você não vai ver chuva, você não vai ver vento, mas abra a poço que você vai ver o sangue do Senhor Jesus que purifica, que perdoa, e para a sua vida mudar a sua história. Querido, nessa noite o Senhor Jesus Cristo está passando aqui o sangue dele. E Ele quer encontrar corações poços. Ele quer. E aquele que tiver cavado um poço, aquele que descer, aquele que furar no deserto um poço, o sangue do Senhor Jesus vai entrar, vai encher. E aí, queridos, em vez de sequidão, vai ter vida e vida em abundância. Se essa palavra encontrou seu coração, se você está vivendo dias de sequidão, sem esperança, é como se você estivesse no deserto, perdido, vagando, sem rumo, como eles estavam. Eu quero te dizer, queridos, hoje pode ser a sua virada. Basta você abrir o seu coração e dizer, Senhor, então vou abrir o poço do meu coração. Eu compreendi, eu quero. Então, Senhor, eu estou preparado. Eu deixo, eu abro. Se tem alguém nessa noite que ouviu essa palavra e quer abrir o coração e dizer, então encha meu coração com a vida que vem lá da cruz. Está aqui, eu estou abrindo, estou cavando, eu estou descendo. Abra, faça isso agora, fala para Ele, meu coração está aqui, Senhor, enche, enche. Se tem alguém nessa noite que entendeu e quer falar isso para Ele, ou falou, e quer dizer, eu quero orar, eu quero que ore comigo, mas eu quero lembrar, queridos, que cada um tem que cavar o seu poço, porque senão vai passar a enxurrada da bênção. Você que está passando por uma vida de deserto, você diz, mas eu já tenho certeza que Cristo é meu Senhor, mas parece que você está no deserto, essa pandemia, tantas perdas, tantas decisões, você sonha, e você está cavando o poço, você está se preparando. Sabe aquilo que você tem sonhado? Você está preparado para Deus te enviar chuva hoje, a enxurrada encher isso na sua vida, esse sonho, mudar a sua história?
do nada está cheio de vida. Vai começar agora. Está começando agora. Tem alguém nessa noite que quer dizer, sim, eu cavei poço, eu abri meu coração nessa noite. Estou pronto para receber a enxurrada da vida do sangue do Senhor Jesus sobre mim. Tem alguém nessa noite que falou isso para o Senhor? Levante a sua mão, eu quero orar com você. Tem alguém nessa noite? Lembra? É Ele que vai mandar a enxurrada. Quem vai abrir o poço sou eu. Amém, glória a Deus. Há mais alguém? Abra a sua vida. Amém, glória a Deus. Glória. Abre o poço, querido. A bênção do Senhor. Eu quero ministrar sobre você, querido. Oh Deus, eu quero dizer, queridos, que nós como um todo, eu sei que nós estamos passando por dias difíceis. Estou falando de pandemia, estou falando de relacionamento, estou falando em todas as áreas, mas nessa noite eu estou abrindo o meu coração, eu estou abrindo o poço, eu estou dizendo, Senhor, me mostra onde eu tenho que abrir poço, porque eu não quero perder quando a enxurrada vem, eu quero que encha. Oh querido, abra. Eu já vejo, eu escuto, eu sinto. Imagina aquela água descendo lá das montanhas da Indonésia, descendo e enchendo aquele deserto, enchendo aqueles poços. Eu já presencio, queridos, eu já sinto realmente um novo momento para a nossa vida, um novo momento para a nossa história. E quando todos olhar para nós vindo pelo sol, porque vai brilhar a luz e a alegria do Senhor Jesus, eles vão olhar e dizer, acabou nada. Agora que está começando a nova história. Começando uma nova história para a tua vida, para os teus negócios, para a tua família, para os teus sonhos. Isso vai começar, sabe por quê? Porque você está falando, eu vou cavar poço. E quem quiser, não é só para que eu estou pedindo, não. Fala agora aí para o Senhor Jesus, eu estou cavando agora, eu estou pronto, eu vou receber. Fala isso agora, para Ele. Eu sei que o Senhor tem algo para fazer na tua vida. Eu fico imaginando agora a cara do Jorão. Queridos, eu fico olhando Eliseu, olhando para ele, Josafá, agora fartos de água, cavalo abastecido, foram para a guerra, fortalecidos no Senhor. E é assim que você vai voltar para a tua casa. É assim, queridos, que eu quero realmente profetizar para a tua vida, em nome do Senhor Jesus, que a enxurrada não vai passar direto na tua vida, mas se você cavar seus. Sim, Pai, no nome do Senhor Jesus. Oh Pai, que exemplo de palavra. Eu quero te agradecer, Espírito Santo, porque não desistiu. E não deixou eu ministrar outra palavra. Agora me ajude, Pai, no meio das crises, compreender que o Senhor é o Deus que intervém, que o Senhor muda a história no meio do deserto. Pai, me ajuda a entender que a minha parte é confiar, é cavar poço, é ser obediência, é adorar, é estar te oferecendo o melhor. Pai, então me ajuda, Senhor, porque eu quero viver isso, eu quero, Senhor, estar pronto para cada bênção que o Senhor tem preparado para mim. Eu quero estar pronto. Quando vier a enxurrada, oh Deus, eu te agradeço porque a primeira enxurrada da salvação já ficou no meu coração, porque o poço estava aberto. Obrigado, Pai. Mas agora, Pai, no nome do Senhor Jesus, queremos mais. Queremos uma vida santa, queremos uma vida junto com o Senhor, onde o Senhor vai ser honrado e glorificado a cada dia. Visite cada um que levantou a mão, aqueles que não levantaram, mas que estão falando com o Senhor agora. Mude a história deles agora, em nome do Senhor Jesus. Então, queridos, o Senhor Jesus Cristo, sabendo de tudo que nós vamos passar, chama os seus discípulos e fala para eles: olha, eu quero que vocês parem para lembrar que a enxurrada vai começar lá na cruz. Para vocês lembrar que não é vida religiosa, para vocês lembrar que não é dinheiro, para vocês lembrar que foi o meu amor, minha vida, eu que estou entregando.
Então, queridos, nessa noite, você que vai participar desse momento, lembrando que o sangue do Senhor Jesus começou lá na cruz, você que vai participar, eu quero convidar você a participar. Quero convidar aqui, para estar me auxiliando aqui. Fábio, irmão Fábio, por favor, vem aqui. O irmão Fábio vai estar passando, entregando você o cálice, o pão. Você dá um sinal para ele, você que vai participar. Pegue os dois e segure, e depois ele vai retornar e nós vamos participar juntos. Você que vai participar da ceia, ele vai entregando aí. Oi, impressionante. Oi, enxurrada descendo da cruz. Deixa o Senhor mudar a tua história, querido. Deixa o Senhor mudar a tua história, querido. Abre o coração agora. O sangue do Senhor que perdoa, que purifica, que enche, que dá vida. Ele que está aqui, ele que está jorrando, começou lá 2000 anos atrás, sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Não é porque nós merecemos, é porque o amor dele por nós. Estranho, lá em Israel, o povo judeu foi de lá, veio rodando, atravessou os mares, chegou até nós aqui no meio de Rondônia. Porque ele é fiel, porque ele tem um plano para mim e para você. Mas eu quero te dizer, queridos, que não é só isso, ele tem mais. Ele quer nos encher de tal forma, queridos, que nós sejamos essa igreja aqui, que vai fazer a diferença. É isso que nós temos que fazer a diferença. Oh Deus, não dá para entender. Oh Deus, Santo, Santo. Glória. O Senhor Jesus Cristo, então, queridos, pega o pão. Se eu quero que vocês comam o pão, lembrando do meu corpo, o corpo que eu vou entregar, o corpo, e ele entregou o seu corpo. Ele foi moído realmente naquela noite até chegar na cruz. Vamos comer lembrando do corpo do Senhor Jesus, comamos. Pois eu me pego o cálice, eu quero que vocês bebam. Queridos, o sangue do Senhor que começou lá, a enxurrada da salvação, começou lá, desceu as montanhas, atravessou os mares, chegou para mim e para você. Olha que amor é esse. Vai convidar você a beber agora, lembrando do sangue que foi derramado por nós. Vamos beber. Quero convidar você, querido,